Apocalipse capítulo 2. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: aquele que tem as 7 estrelas na sua mão direita e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, diz estas coisas: eu conheço o teu labor e as tuas obras e a tua paciência, e sei que não podes suportar os maus, e que tens provado os que dizem ser apóstolos e não o são, e os descobriste mentirosos. E sofreste por amor do meu nome, e tens tido paciência, e não desfaleceste. Mas tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Mas lembra-te de onde caíste, arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Pois, senão, rapidamente virei a ti, e removerei do seu lugar o teu candeeiro, exceto se te arrependeres. Mas tem isto a teu favor, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: o primeiro e o último, que esteve morto, mas que está vivo, diz estas coisas: conheço as tuas obras, a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que dizem ser judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Não temas nada do que hás de padecer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Mas sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer jamais sofrerá o dano da segunda morte. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: aquele que tem a espada aguda de 2 fios diz: conheço as tuas obras e sei onde habitas, é onde está o trono de Satanás, mas ainda retens o meu nome e não negaste a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, o qual foi morto em vosso meio, onde Satanás habita. Mas tenho algumas coisas contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar pedras de tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas a ídolos e fornicassem. Assim também tens aí alguns que ainda seguem a doutrina dos nicolaítas, a qual eu aborreço. Arrepende-te, pois, porque se não te arrependeres, virei a ti repentinamente, e pelejarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, darei do maná escondido, e lhe darei uma pedrinha branca, e nela um novo nome gravado, o qual ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Escreve ao anjo da igreja que está em Tiatira: ó Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhante ao fino latão reluzente, diz estas coisas: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu ministério e a tua paciência. Eu sou sabedor de que as tuas últimas obras são mais abundantes do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras aquela mulher, Jezabel, que se diz profetiza, mas ensina e seduz os meus servos à fornicação e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Eu dei-lhe tempo para que se arrependesse, mas ela não quer se arrepender da sua fornicação. Eis que eu a lançarei num leito de dores, e aos que adulteraram com ela eu os lançarei em grande tribulação, caso não se arrependam das suas obras. E ainda ferirei de mortandade a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins e os corações, e darei a cada um de vós, segundo as vossas obras. Digo-vos, porém, a vós, os demais que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina, os quais não conheceis, como dizem, as profundezas de Satanás, que eu não enviarei sobre vós outra carga, mas o que tendes, retende até que eu venha. Aquele que vencer, e aquele que guardar as minhas obras até o fim, eu darei autoridade sobre as nações, e as regerá com vara de ferro, e elas serão quebrantadas como os vasos de oleiro, porque para isso eu recebi a autoridade de meu Pai, e lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas.